Tudo tranquilo, pessoal? Então hoje a gente vai falar aí sobre o diodo, né? E sobre transistor também aí, se der tempo, tá? Então a gente vai daí completando uma boa parte aí da nossa aula de eletrônica para depois começar então mais focado na aula de robótica, na área de automação, aquilo que eu falei para vocês, né? Então a gente precisa ter o conhecimento desses componentes para lá na frente a gente estar conversando e estar sabendo para que cada um serve, tá? E se você um dia for desenvolver projetos eletrônicos, placas eletrônicas e circuitos eletrônicos, isso faz parte, faz parte do nosso conhecimento aí, tranquilo? Diodo, pessoal. O diodo é um componente eletrônico, então, que permite a passagem de corrente elétrica apenas num sentido, atuando, então, como uma chave unidirecional, tá? Ele é composto, então, por materiais aí semicondutores, né, e possui dois terminais. O ânodo, que é o positivo, e o cátodo, que é o negativo, tá? Os diodos, então, são usados aí em diversos circuitos, desde a retificação de uma corrente alternada em corrente contínua, até em aplicações aí como LEDs e fotovoltaicos aí que a gente vai estar vendo aí. Então aqui na bancada a gente tem alguns tipos de diodos, né? Eu vou falar para vocês então algumas aplicações e alguns tipos de diodo. É uma gama bem grande aí de equipamentos chamado diodos, né? Então para que eles servem, pessoal? Serve para retificação. Então eles fazem o quê? Transformam a corrente alternada em corrente contínua, que depois nós vamos ver a ponte retificadora, que é feita então com 4 diodos, tá? Regulador de tensão, então, mantendo a tensão constante em circuitos, né? Iluminação, LED, a gente conhece por LED, mas são diodos de iluminação, tá? Geradores de energia, então, diodos fotovoltaicos, né? O que são feitos então os painéis solares, tá? E circuito de proteção, diodo tipo Zener aí, para proteção contra sobrecargas aí nos circuitos, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns diodos, né? É uma grande gama então de variedade aí. Então a variante dos diodos aqui que possui é a sua construção. A maior característica aqui é a sua construção. Então, conforme a construção dele serve para um tipo de aplicação, né? Então, a construção, características e aplicações diferentes, né? É que transforma, então, os diferentes tipos aí de diodos, tá? Então, entre eles, a gente pode destacar os diodos de pequeno sinal, ou de corrente pequena. Esses diodos assumem, então, que o ponto de operação, então, não é afetado, porque o sinal que ele é muito pequeno, né? Diodos de grande sinal, então, o ponto de operação nesses diodos é afetado, então, porque o sinal é de grande potência, né? Por exemplo, o diodo do micro-ondas, como eu falei já para vocês. Eu não tenho nenhum, porque o que estragou a gente joga fora, né? Então eu não tenho como mostrar para vocês. Vou mostrar na foto depois, tá? Diodo de Zener, então, né? Que é um dos mais comuns, é esses que a gente tem aqui. Diodo de Zener, então, funciona em condição de polarização reversa. Quando a tensão atinge o ponto de ruptura, então, uma tensão estável pode ser lançada colocando um resistor nela, então, para limitar essa corrente. Esse diodo é usado, então, para fornecer a tensão, tensão de referência, né, em circuitos aí de fontes de alimentação. Tá? Diodo emissão de luz, então, diodos emissores de luz, os LEDs, né, conhecido como LEDs aí, é um tipo de diodo mais popular. Funciona, então, na condição de sua polarização direta. Quando a corrente flui, então, na sua junção, ele produz luz. Tá? Então aqui, por exemplo, como que a gente vai testar um diodo tipo LED, né? Eu vou colocar, então, aqui, tem o lugarzinho dele, está na posição virada. Eu vou virar ele, acender o LED, né? Correto? Se eu chegar a colocar o LED nas duas posições e não acender, quer dizer que esse diodo, então, esse LED, está com problema. Fotodiodo, então. Os elétrons e lacunas, então, são geradas quando a luz atinge a junção PN, né? Fazendo, então, que ocorra essa corrente flua entre eles. Esse diodo, então, pode funcionar como fotodetectores e são usados para gerar eletricidade. Então, aqui, por exemplo, nós temos um fotodiodo, nós temos um emissor de luz e um receptor de luz, né? Então, quando eu colocar ele no circuito e eu ligar ele no meu circuito, eu vou colocar um de frente para o outro, então, né? Nesse caso, nessa posição. A partir do momento que eu corte essa infusão de luz entre eles, né? Eu tenho um sinal, então, de 1 ou 0, né? Ou seja, é um detector de presença, tá? Um fotossensor, né? Tá?
Então, se eu tenho luz, ele está em 1. Se eu tenho sombra, ele está em 0. Então, assim que a gente faz, então, antigamente você fazia os painéis de... Hoje é touchscreen, né? Antigamente, então, era uma linha X e Y nos monitores de caixa eletrônico, por exemplo, né? Eram feitos com esse tipo de coisa. Então, quando você incide essa linha, você sabe se você está nessa posição ou não, tá? E é igual aqui o fotoacoplador, tá? O fotoacoplador é a mesma coisa, como se eu tivesse um jogo desse de um lado e um jogo desse do outro, né? Então, quando eu incido a luz de um lado, esse outro lado aqui, o receptor, então sabe que eu tenho luz, está em 1. Quando ele tem uma sombra, ele sabe que está em 0. Ou quando está desligado, ele está em 0. Então, se você vê na placa que a gente fez, ó, eu tenho vários tipos de diodos, tá? Na mesma placa com funções diferentes, todos eles chamados de diodo. Então, é aquilo que a gente falou, existem muitos modelos, né? Que a gente pode, às vezes, se perder, então, de tanto modelo que tem de diodo aí, tá? Então, aqui, pessoal, voltando, né? Eu tenho aqui o fotoacoplador, tá? Então, o fotoacoplador, ele seria praticamente com a mesma função do relé, só que sem contato elétrico, né? E a mesma coisa de uma contatora, também sem contato elétrico. Para mim disparar a contatora, eu tenho que injetar 110, ela vai, então, o eletroímã vai operar, e eu vou ter passagem, então, nos meus contatos aqui. O relé é a mesma coisa, né? A gente fez o teste, lembra? Bota 12 volts numa pinação, eu tenho uma passagem de corrente em outra aqui. E o fotoacoplador, ou mesmo o próprio transistor aqui, faz a mesma função, só que aqui com um detalhe. O que acontece aqui? Por ele ser fotosensor, eu não tenho contato metálico de uma parte do meu circuito com a outra parte do circuito. O que faz o comando, então, é luz. Então, o que vai acontecer, pessoal? A placa do meu computador, então, lá dentro da placa-mãe, vem o cabo, eu tenho todo o contato nessas saídas aqui. Vamos supor que acontecesse um circuito elétrico, por exemplo, entrando por aqui, torrasse essa placa, ela vem e torra até aqui, correto? Até chegar no fototransistor, torraria metade do fotossensor, não deixando o quê? Nenhuma corrente elétrica para passar para lá e está queimando a minha placa do meu computador. Então, isso aqui é uma proteção contra o meu equipamento, tá? Porque eu não tenho um contato como aqui a gente tem todas as trilhas elétricas, né? Que passam corrente, tá? Então aqui ele tem o contato, ele sabe que está ligado ou está desligado. Eu tenho uma troca de informação, então, né? Digital, né? Ligado ou desligado, acionado ou não acionado, mas eu não tenho um contato físico através de uma linha metálica, né? Através de um circuito metálico. Então isso serve para quê? Para proteger a minha placa mãe do meu computador. Então toda a informação que eu passo para cá, ela vem em forma de luz aqui dentro, aciona, que acende uma luzinha, esse cara sabe, opa, tem um aqui, então acione tal coisa. Ao contrário, também é a mesma informação. Vem a informação daqui, por exemplo, né? Acende uma luzinha aqui dentro, esse cara sabe, opa, tem uma informação vindo de lá. Então, quando eu aperto o botão aqui, eu só faço a luzinha, o emissor aqui dentro emitir luz, não tendo um contato físico, então, com a minha placa de computador. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui são as minhas entradas. Essas 4 linhas primeiras que a gente vai aprender quando for fazer a placa, é entrada. Então, é a informação vindo da placa para o computador. E as outras aqui são as saídas, ou seja, então, a informação saindo do computador, né, e indo para a placa, tá? Quem faz essa proteção, então, é o fotoacoplador. É esse cara aqui, que nada mais é, então, do que 2 diodos aqui dentro de um diodo emissor e um receptor, correto? Outro diodo que a gente encontra bastante, pessoal, é o diodo de laser, tá? Então esse diodo aí produz uma luz tipo laser, né? E ele é mais caro, então, em comparação ao diodo de LED, tá? Eles são amplamente utilizados então, nas unidades de CD-ROM, de DVD, né? Como a leitura do cabeçote lá do teu CD, né? O que acontece? Num CD, por exemplo, num DVD, a gente não tem informações como as trilhas musicais, por exemplo, de um disco de vinil, né? Toda a informação gravada nele é em 1 e 0, né? São os bits, né? O binário, 1 ou 0, tem ou não tem, ligado ou não ligado. O sinal digital que fala, né? Por isso que ele é um CD. A tecnologia digital nós vamos utilizar muito, então, ao longo do curso, né? Então aqui nós temos outro, ó, diodo de contato pontual. A construção desse diodo é mais simples e é utilizado em aplicações analógicas, né? Aquilo que eu estava acabando de falar. Então, e como um detector em receptores de rádio, esse diodo é construído em um semicondutor tipo N, e poucos metais condutores estão colocados para entrar em contato com o semicondutor.
Alguns metais se movem em direção a esse semicondutor para formar então uma pequena região de semicondutor P-tipo, próxima ao contato, né? Então ela, como é que eu vou dizer, é um diodo assim que ele consegue oscilar mais, né? Utilizando o sinal analógico, né? Diodo de Peltier. Esse diodo é utilizado então como motor térmico e sensor para resfriamento termoelétrico, tá? Diodo de Gunn. Esse diodo é feito então, de materiais como gás ou INP e apresenta então uma região de resistência de diferencial negativa. Então, cada um com sua devida aplicação. Diodo de cristal. Esse então é um tipo de diodo de contato pontual, também chamado de diodo bigode de gato. Esse diodo então é composto por um fio de metal fino e afiado que é pressionado então contra esse cristal semicondutor. O fio metálico é o ânodo e o cristal semicondutor é o cátodo, né? E esses diodos então estão mais obsoletos e não são mais tanto utilizados ultimamente, tá? Diodo controlado por silicone. Como o nome indica, então esse diodo pode ser controlado ou acionado para uma condição ligado, devido então à aplicação em pequena tensão. Eles pertencem à família dos tiristores e são utilizados em diversas áreas de controle como motor de corrente contínua, regulação de campo de geradores, controle de sistema de iluminação e inversores de frequência. Esse é um dispositivo de 3 terminais com ânodo, o cátodo e o terceiro condutor é o portão controlando então essa movimentação. É como se fosse um relé, tá? Parecido com a função do relé. Diodo de vácuo, então. Esse diodo, então, é um tubo de vácuo com 2 eletrodos, né? Que podem, então, tolerar altas tensões inversas, né? Tem aquilo que a gente falou. Eu vou mostrar, como eu mostrei na foto aí, vários modelos, várias opções. Isso é para a gente entender um pouco, então, de como funcionam os diodos, tá? Então, se uma hora você precisar trocar algum, substituir algum, ter que achar igual, né? O que está no equipamento queimado, por exemplo, para estar substituindo aí, tá? Então, vamos lá. Então aqui na bancada a gente tem um diodo. Como que eu vou saber, pessoal? Se a gente conseguir... Deixa eu ver se eu consigo trazer ele pertinho aqui, ó. Vocês estão vendo que esse lado aqui eu tenho uma faixinha preta no diodo, né? Então quer dizer que esse é o lado negativo e esse é o positivo, tá? Um é o cátodo e o outro é o ânodo, né? Então aqui, ó, como ele vai circular só uma corrente numa direção, se eu colocar aqui, eu estou colocando o inverso, porque eu coloquei o negativo no lugar do positivo e o positivo no lugar do negativo. Se tivesse passando corrente nos dois sentidos, ele podia estar com defeito. Ou se não tivesse passando corrente nenhum que você mudar, também está com defeito. Então agora eu vou mudar na posição correta. Positivo no lado positivo e negativo no negativo. Então eu tenho... Eu estou no lugar errado aqui, ó, eu vou ter passagem de corrente, então, pelo meu diodo, ó, tá? Então esse é o lado positivo, esse é o lado negativo, está tendo passagem de corrente. Se eu inverter agora com o motivo no lugar certo, não tenho passagem nenhuma de corrente, tá? Se tivesse passando ou invertido, não tivesse passando também, queria dizer o quê? Que esse diodo então estaria com problema, tá? Esse é o diodo LED, eu acho que eu já ensinei como fazer. E aqui, por exemplo, é o fototransistor, tá? Que nada mais seria, como eu falei, dois jogos de fotossensores, né? Então, ó, um eu tenho passagem de corrente e o outro não, tá? Então, esses dois aqui fariam a parte do emissor. E se eu virar a outra parte aqui, ó, do receptor. Esse terceiro pino aqui é só para fixação mesmo, tá? O que vai acontecer, então? É como se eu tivesse, né, um joguinho aqui de emissor e de receptor internamente dentro de um ACI, tá? Então, esse é o fotoacoplador. Então, o que acontece nesse caso? É o caso que eu tenho aqui na placa. Para que serve isso, pessoal? Nós vamos falar disso aí bastante. É um acoplador. O que é um acoplador, pessoal? Quando eu tenho, então, contato num lado, quando eu tenho contato não, quando eu faço uma emissão de uma carga elétrica num pino dele de um lado, ele me aciona a outra corrente como se fosse um relé, tá? É o funcionamento do relé. A gente vai estar fazendo alguns testes então, né, para ver como que ele funciona. Eu vou estar passando alguns circuitos então para vocês estar entendendo melhor a aplicação então do diodo aí na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Então um dos princípios dele, né, é a condução direta, tá? Então quando o ânodo é positivo em relação ao cátodo, né, o diodo então permite a passagem de corrente sendo então considerado aí polarizado diretamente, né? Então ele vai só num sentido, né? Bloqueio inverso, então. Quando o ânodo é negativo em relação ao cátodo,
Então o diodo bloqueia essa passagem de corrente, então sendo considerado aí como polarizado inversamente. Então depois na bancada a gente vai fazer alguns testes, a gente vai estar entendendo o que é isso, tá? Então eu vou precisar jogar para a bancada, eu vou deixar na tela também, como eu falei para vocês, vão passando alguns circuitos, eu vou explanando então sobre eles, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Tipo a ponte retificada, né? Que ela está onde? Então aqui é uma ilustração, pessoal, de como funciona um adaptador, uma fonte de energia, né? Um adaptador 12 volts, tá? Para a gente estar ligando, por exemplo, a minha placa ali ou qualquer componente 12 volts, né? Então eu tenho a energia alternada, ó, tá? Aqui é o símbolo do alternado, né? Sobe e desce, positivo e negativo, o ciclo. Então está entrando numa bobina aqui, no enrolamento de uma bobina do meu transformador. Do outro lado, então, né, sem contato, mas então está abaixando a voltagem aqui, né, para 15 volts, tá? Continua ainda ó, em corrente alternada, né? Tá? Vou apagar isso aqui. Então, beleza. Então ele continua em 15 volts alternado. Aí vai passar por o quê? Então vai passar por uma ponte retificadora de diodo, ó, que é um conjunto de 4 diodos, então dispostos aí nessa formação, né? E isso então se chama ponte de diodo. O que ela vai fazer então? Ó? Ela vai transformar de corrente alternada para uma corrente contínua. Tá? Então, ó, era 127, baixou para 15, passou pelo diodo, ela está em 18. Tá? Então aplica-se um capacitor, o outro capacitor. Aqui provavelmente é um diodo, né? Tá? Regulador de frequência. Aqui um outro capacitor. Resultado então, ó, a gente sai com uma 12 volts estabilizada aqui de uma corrente contínua. Tá? Então, professor, o que eu vou fazer com isso? É para você entender, então, como que funciona, tá? Uma fonte, então, uma ponte de diodo retificador. O importante de entender é isso aqui, né? Pega uma 127 volts e baixa, então, para um 12 volts estabilizado em corrente contínua aí, tá? Como eu falei para vocês, então, existem várias formas de estar fazendo um adaptador aí, um adaptador de voltagem, então, né? Aqui eu tenho outro circuito, então, pessoal, de uma fonte de novo, né? Ela, então, ó, entrando 110, 220, transformando em 12 volts, passando pelo retificador, né? Aplica-se um capacitor, ó, resistência, um diodo, um transistor, outro resistor, e eu tenho a saída, então, ó, de 12 a 48 volts. Então, esse aqui é outro projeto, tá? Então, ela está justamente nas fontes, né? Onde a gente, então, coloca um adaptador na energia, na corrente alternada, né? Passa pelos diodos, né? Pela ponte retificadora de diodo, e ele se torna, então, uma corrente contínua, tá? Então, aqui o que acontece, ó? Antes de passar pela ponte retificadora, né? Eu tenho, então, uma corrente alternada, né? Ela alterna de positivo a negativo, tá? Vamos supor 127 volts, ó. Aplicou o diodo, então, né, como eu falei para vocês, o lado positivo, que é o ânodo, e o cátodo, né, o negativo, tá? Ele estabiliza, então, uma fonte contínua aqui, que eu ficaria só com a parte positiva, então eu consigo baixar aí por uma corrente contínua, né? E a gente vai fazendo testes, então, na bancada para a gente entender como que funciona o diodo. Então, diodo, pessoal, outro detalhe, existem muitos, todos são diodos, assim, mas em várias formas aí e vários tipos de aplicação. Tá? Então eu vou estar deixando uma imagem na tela e vou estar conversando com vocês para a gente estar podendo então definir essa listagem aí. Eu vou passar os mais importantes, tá, pessoal? Mas existem mais, aquilo que eu falei para vocês. Então o mundo eletrônico ele é bastante grande, né? Eu vou passar os principais, o que a gente vai usar assim, mais comumente aí em conserto de eletrônicos, nas placas de automação, em alguns circuitos que a gente for desenvolvendo. É aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? O circuito eletrônico, ninguém vai sair inventando um circuito eletrônico. Você vai procurar, então, alguma literatura, né, que vai ter um desenho na própria internet, livros. Vamos lá, vamos supor que você queira fazer uma fonte dessa. Não precisa, mas vamos supor que você quisesse fazer. Aqui, então, tá as informações, ó, tá? Você vai usar um transformador 220 para 12 volts. Você vai usar uma ponte retificadora. Eu já coloco a foto dela para a gente ter uma ideia. Aqui eu tenho então um capacitor, ó, de 2000 microfarads, tem uma resistência de 200, tem um diodo aqui, ó, de 1N759 é o número dele, né?
Tenho um outro transistor aqui, ó, 2N3053, tem uma resistência de 10K, uma outra de 100K e tenho a minha saída então. Então se você seguisse um projeto desse aqui, que eu chamo da literatura, que você encontra vários projetos por aí, você seguindo então aos componentes, né, e a forma de você ligar ela, esse aqui é um exemplo, tá? Aqui um aterramento, ó, tá? Na lata do negócio. Então você teria como montar aí uma fonte aí, se você precisasse, tá? Então, às vezes, professor, para que serve isso? Você tem lá o esqueminha dela, você tem o circuito eletrônico da tua fonte e estragou um capacitor, queimou uma resistência, pifou alguma coisa, estourou um capacitor, ó, que geralmente, como eu mostrei para vocês, que ele estufa, estoura, né? Ou uma resistência do pânico, ou um transistor também. O transistor pode falhar, tá? Através de poeira, de superaquecimento, qualquer componente pode dar um problema. A própria idade dele, né? Então, a gente tendo um circuito elétrico aqui, tendo essas informações, então, sobre qual a potência do componente, você consegue estar substituindo aí, trocando e salvando, por exemplo, a tua fonte, tá? Aqui a gente teria um outro exemplo, ó, uma entrada de tensão, ó, 18, 24 volts, aplique-se os componentes, então, ó, transistor, né, de potência tipo, informando 2955, né? As conexões dele, ó, aqui é isso aqui deve ser um diodo, aqui um potenciômetro, né? Opa, um trípode aqui de regulagem, né? Então você tem uma saída aqui de tensão estabilizada, ó, de 12 a 20 volts, os resistores, tá? Então aqui é uma outra forma de você estar interpretando então um circuito elétrico, né? E está fazendo então uma fonte aqui, né, de estabilização aqui de uma saída estabilizada de tensão, né? Então, eu tenho lá eu tenho uma fonte, ó, de 18 a 24 volts, que nem aquela que eu mostrei para vocês que eu tenho ali. Mas eu precisava então uma saída aqui de 1 a 20 volts, né? Então eu consigo estar fazendo essa regulagem através do meu potenciômetro aqui, do meu trípode aqui, ó, eu consigo então regular, né, qual a minha voltagem de saída. Então, isso aqui serve para alguma coisa, tá, pessoal? É aquilo que eu falei para vocês. Nem todo circuito é útil para é útil para outra situação. Então, a eletrônica é muito disso, né? Você tem muitas coisas que podem ser feitas aí, tá? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como que funciona um circuito elétrico e como está utilizando eles, né? Interpretando eles aí, ok? Eu vou trazer numa próxima aula aí um livro, por exemplo, que eu tenho, como eu falei para vocês, que você pode, por exemplo, estar construindo uma placa bem parecida com o Arduino. Como eu falei para vocês, eu construí a minha placa de automação, né? Tá? E nela, então, envolve os diodos, né? E envolve os transistores também. Então, se você um dia está pretendendo fazer uma placa de automação nesse sentido, ou qualquer um circuito aí que te auxilie num sistema de automação que você não dispõe ele comprar pronto, é para isso que serve nossa aula então, tá bom? Agradeço novamente de coração todos os inscritos do nosso canal. Está crescendo como a gente esperava, a gente pretende então levar muito conteúdo para vocês aí. E eu então peço para vocês que se inscrevam no canal, que assistam nossas aulas por inteiro, isso ajuda muito a gente, tá? Dê um like, deixe um comentário, alguma dúvida, faça pergunta para a gente. Não me importa em responder, ajudar vocês, ok? Então inscrevam-se no canal aí. O canal é para pessoas que gostam, né? Dessa área de automação, dessa área de eletrônica, essa aula de robótica, como eu falei para vocês. Então, minhas aulas vão ser bem simples, assim, um conteúdo interessante, mas uma linguagem bem simples para estar entendendo aí. Beleza? Então, se inscrevam no canal aí, que nas próximas aulas agora, então, a gente vai começar a falar de relés, de sensores, e toda essa área, então, que envolve a robótica, que é um assunto bastante grande, tem bastante coisa para a gente aprender aí. Beleza? Então, conto com vocês aí, ok? E se souber de alguém que tem interesse nesse assunto, aí indica o nosso canal, indica os nossos vídeos para eles. E como eu pedi para vocês, assistam o vídeo por inteiro, tá? Para não perder nada. Alguma dúvida, volte e assista de novo, tá? E como que eu falei para vocês, se vocês tiverem interesse, por exemplo, em se aprofundar mais no assunto, existem várias literaturas, como eu falei para você, é um mundo muito grande, tá? Então depende de cada um aonde quer chegar, como eu falei desde o começo, né? Eu estou passando para vocês o básico, o princípio aqui, para vocês pegar um caminho, então, né? E tá seguindo aí para frente nessa área aí, beleza? O canal é para pessoas. Então, pessoal, só completando, né? Nas próximas aulas, então, a gente vai estudar aí sobre transistores, tá? Dissipadores, né? Potenciômetro, displays e LEDs, tá? Circuito eletrônico, leitura e interpretação, relés industriais, relés normais, contatoras. Então a gente aí vai dar uma pincelada boa na área aí de eletrônica, né?
para daí começar então já começar a fazer testes na bancada. Já vou ensinar vocês a fazer vários testes, como tá utilizando as contatoras, como tá utilizando os relés, né? Então existem vários tipos de relés. Então nas próximas aulas a gente já vai começar então a tá botando mais a mão na massa aí na bancada para estar aprendendo aí. E a gente, como eu falei, a gente tem muito chão pela frente aí, tá, pessoal? Tem toda a parte de programação, toda a parte de robótica, toda a parte de... É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou trazer uma hora só para vocês ver a quantidade de livros que eu tenho, de literaturas que eu tenho nessa área aí de eletrônica, então na área de programação, só para vocês terem uma ideia. Então eu falando aqui, de repente a pessoa acha que em 2, 3 dias consegue ver tudo. Como eu falei para vocês, é 40 anos na área, pessoal, 40 anos de profissão. Então é muita informação, tá? Então a gente vai ter bastante tempo aí, muita coisa para estar aprendendo aí, beleza? Então eu conto com vocês novamente. Deixa um like aí, se inscrevam no canal. Se souber de alguém que gosta desse assunto, aí indica o nosso canal para eles aí, beleza? Até a próxima então.